Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou falar sobre fluidez da leitura ou fluxo de leitura. Basicamente, é como fazer com que o leitor entenda facilmente a sequência de balões, de quadros que ele vai ter que seguir quando ele olhar a sua página. Além dessas 5 dicas, eu vou dar mais uma dica extra no final. Então, a dica número 1 é o caminho dos olhos do leitor. O que significa isso? Existe uma forma natural do leitor caminhar os olhos por uma imagem. Isso não só o leitor, né, mas todo mundo tem um fluxo natural. Então, ele vai começar da esquerda para a direita no topo superior e ele vai seguir adiante essa leitura. Esse é o caminho dos olhos do leitor. A dica número 1. Pense no caminho dos olhos do leitor. Não confunda o caminho dos olhos colocando coisas que podem fazer com que ele não tenha noção para onde ele deve seguir a partir do próximo quadro. Então, eu já vi várias páginas, né, tanto de profissionais como de pessoas, artistas independentes, que às vezes eles não prestam atenção nesse fluxo. Eles não prestam atenção na sequência dos quadros. Obviamente que quanto mais conservadora for a sua escolha de quadros, mais fácil vai ser o caminho dos olhos, né, do leitor na página. Agora, se você tiver uma sequência de quadros um pouco mais diferente, digamos assim, né, uma coisa mais não tão conservadora, né, uma ideia, por exemplo, mais ou menos essa página aqui que eu estou querendo passar, seria uma ideia um pouco mais diferente, né? Ele vai começar aqui, e aí como a gente tem essa diferença de tamanhos aqui, ele não sabe se ele vem para cá ou se ele vem para cá. Naturalmente, ele vai acabar vindo para cá mesmo, mas e depois disso, ele vem para cá ou ele vai para lá? Ou ele vai para lá? Ou será que ele vem aqui e aqui? Então, depois disso, ele vem para cá, mas ele não sabe talvez se ele venha para cá, como ele está sobreposto, ou se ele vai vir para cá. Então, o caminho dos olhos do leitor, na verdade, é esse fluxo de sequenciamento, é uma sequência que você está dando para o leitor seguir. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção não só nos quadros, mas também com a dica número 2 que eu vou dar agora, que é a posição dos balões. Para tentar fazer com que o caminho dos olhos do leitor seja o mais simples possível, o mais intuitivo possível, você também vai poder usar balões. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um quadro, 2 quadros, né? E eu tenho o primeiro balão aqui em cima. E digamos que o personagem está aqui, né, nesse desenho maravilhoso que eu fiz. Esse, obviamente, é o primeiro balão de fala. Mas se eu tiver um balão aqui, por exemplo, vai ser o primeiro ou vai ser esse de cima? Provavelmente vai ser esse de cima. Mas ele vai ter que vir aqui para baixo para poder ler depois. Mas como esse balão está um pouco mais para a esquerda, talvez ele acabe vindo para esse balão e não para esse. E aí ele vai perder um pouco o sentido do que está fazendo. Ou talvez ele, quando ele lê, ele vai perceber que ele leu o balão errado e vai ter que recomeçar. Tudo isso acaba fazendo com que o leitor perca um pouco a inserção dele na história, né? Ele está dentro daquela história e se ele se perde aqui, ele vai acabar saindo da história e vai ter que voltar a sentir isso de novo. Talvez o leitor até não consiga ter a mesma imersão que ele tinha no começo se alguma confusão dessa acontecer. Então esse posicionamento dos balões é super importante. Então, em vez de colocar o balão aqui, talvez fosse mais interessante colocar ele aqui para poder fazer uma sequência mais natural, de cima para baixo, né? A mesma coisa se eu for passar para o próximo. Então, digamos que eu tenho um balão aqui, que seria do próximo quadro. Ele vai seguir naturalmente os olhos para cá. Agora, se eu tiver um balão aqui e um balão aqui, a gente vai ficar com um pouco de confusão aqui. Vamos posicionar melhor. Se eu tiver, por exemplo, um balão aqui e um balão aqui, qual dos dois é o próximo balão? É esse ou é esse? Qual é a próxima fluxo natural de leitura? Digamos que aqui tem um personagem, né? Qual seria o fluxo natural? Fica um pouco confuso. Por mais que você possa trazer ele para cá e para cá, talvez ele vá achar que ele está descendo e depois ele está subindo de novo. Agora imagina que a gente tem um quadro aqui embaixo, que tem um balão, sei lá, aqui, por exemplo. Se eu tenho esse balão aqui embaixo, quando ele está descendo, ele está vindo para cá, digamos que ele venha desse para esse. Se ele vier desse para esse, até faz um pouco de sentido ele vir para cá em seguida. Mas o natural seria ele vir para cá
Se ele vier para cá, por exemplo, ele já vai estar perdido, porque ele desceu o olho aqui para baixo, ele vai ter que subir e aí ele vai ter que voltar lá para o outro canto. Então o fluxo de leitura aqui não está parecendo natural, não é uma coisa tão simples, tão fácil, tão intuitiva de compreender nessas posições que a gente tem aqui. Então seria mais interessante, por exemplo, a gente fazer um fluxo mais contínuo, talvez até reposicionar o personagem aqui nesse quadro e colocar a sequência de balões assim, por exemplo. Aí ele vai vir para cá, depois ele vem para cá, e aí ele já sabe que a próxima fase, né, é obviamente descer para o balão de baixo. Então é uma coisa que tem que prestar muita atenção, essa é a dica número 2, prestar atenção na posição dos balões, e obviamente ela é conectada com a dica número 1, que é o fluxo de leitura, né, o caminho dos olhos que o leitor está fazendo sempre que ele está começando a bater o olho na sua página. Uma outra dica importante, a dica número 3, é menos texto, mais ação. Eu já vi muitos exemplos de quadrinhos onde você entra numa página, por exemplo, quando você olha para essa página, você vê um balão gigante, um monte de texto. Tudo bem, em vários momentos você vai precisar de muito texto. Isso acontece bastante, não é um problema você precisar de muito texto, mas tenta evitar super balões, né, balões gigantescos de texto, né? Tenta evitar textos exagerados, por exemplo, um recordatório, um balão de fala, outro recordatório, mais um recordatório aqui, mais um balão de fala aqui. Você está praticamente escrevendo um livro, não está fazendo uma história em quadrinho. Então tem que tomar bastante cuidado com essa quantidade de texto. Então, se eu tivesse que botar muito texto em uma página, a primeira coisa que eu faria seria analisar se eu preciso realmente de tanto texto. Então, em muitos momentos, você vai perceber que você pode trocar o texto por uma imagem. Então, em vez de dizer assim, o cara está escondido aqui no canto observando alguém. E aí aqui em cima você tem um recordatório dizendo, eu estou observando a pessoa X. Não precisa disso aqui, você pode tirar isso fora. Você não precisa de um recordatório ou de um pensamento, por exemplo, balão de pensamento dizendo, nossa, eu estou observando a pessoa. Isso é totalmente desnecessário, você pode tirar isso fora. Você pode literalmente ignorar isso, porque a imagem já está dizendo, a imagem já está mostrando para você o que está acontecendo. A pessoa está aqui e ele está observando um outro personagem que está aqui, por exemplo. Então, a própria fato dele estar escondido, ele está com uma expressão meio de quem está escondido, você pode colocar uma sombra, por exemplo, para mostrar que ele está atrás, ele está, obviamente, observando, escondido, né? Espiando um outro personagem. Você não precisa escrever o texto para dizer isso. Agora, se você precisar colocar um pensamento ou colocar um texto, aí você divide os balões. Em vez de fazer um super balão com um monte de texto, você divide. Você coloca um pouco de texto aqui, um pouco de texto aqui, um pouco de texto aqui, certo? Então, em vez de fazer um super balão, vai dividindo o texto. E sempre tente editar esse texto, tente fazer com que o texto fique mais enxuto, menos cheio, né? Não precisa de tanta coisa. Tente ir deixando ele menos cheio mesmo, com uma menor quantidade de palavras, o máximo que você puder. Use mais imagem e menos texto. Essa, então, é a nossa dica número 3. Para continuar, a gente vai para a dica número 4. Não exagere na quantidade de quadros. Não existe uma regra, muita gente fala que existe uma regra em relação à quantidade de quadros, mas isso não é verdade. Você pode botar quantos quadros você quiser numa página. A questão é, se você colocar quadros demais em uma página, você pode acabar exagerando, né, na confusão visual. Tanto no fluxo de leitura, né, para onde que eu vou, mesmo que ele seja mais convencional, como você pode deixar a página um pouco mais chata, né, a leitura um pouco mais demorada. Óbvio que isso depende muito do estilo. O estilo europeu, por exemplo, se você vê os quadrinhos mais antigos, né, do século passado, aí, do estilo europeu, você vai ver que eles usavam muitos quadros, né? O próprio Watchmen tem muitas páginas com 9 quadros. Então, se você tem um bom controle sobre isso e você quer deixar a leitura mais lenta, você pode aumentar a quantidade de quadros sem problema nenhum. Às vezes, para fazer uma passagem de tempo ou para demonstrar muita coisa acontecendo em pouco tempo, você pode usar bastante
quantidade de quadro, mas você tem que ter o domínio, você tem que fazer isso deliberadamente, você tem que querer fazer isso. Não é uma coisa que você vai acabar fazendo sem querer. Então tome bastante cuidado para não exagerar, tente manter entre 6 quadros, 7, 8 quadros, 9 no máximo, numa página, para não deixar tão confuso e para não deixar tão entediante aquela página. E para a dica número 5, uma coisa que é importante também, quadros muito pequenos. Isso conecta um pouco com a dica anterior. Se você for fazer uma página, tente não fazer quadros muito pequenos também. Por que isso? Porque ele vai ser mais difícil de ler, vai acabar atrasando um pouco ali o fluxo da leitura. Se o desenho for muito pequenininho no quadro, pode ser que seja mais difícil de compreender, né, o que está acontecendo. Óbvio, a mesma coisa da dica anterior. Se você quiser fazer isso por algum motivo específico, eu quero fazer vários quadros pequenos para dar uma sensação X no meu leitor, ou para que ele sinta uma emoção Y quando ele está vendo esses quadros super pequenos, para ele sentir que está mais preso, para ele sentir que tem pouco espaço, tudo bem. Mas quando você está fazendo uma narrativa normal, um diálogo, uma cena de ação, toma cuidado com o tamanho dos quadros, para não fazer um quadro muito pequenininho, não deixar a leitura mais difícil para esse leitor. Imagina, se você está fazendo uma cena de ação, isso aqui é totalmente não recomendado, porque você quer que o leitor entenda o que está acontecendo, você quer que o leitor tenha controle, tenha noção de todos os passos que estão acontecendo naquela cena. Então tome cuidado para não fazer quadros muito pequenos, principalmente para não perder os detalhes, né? Às vezes você quer que o leitor veja alguma coisa e aí o quadro é muito pequeno e ele vai passar o olho muito rápido por cima. Ele nem vai perceber direito o que está acontecendo nesse quadro, ele vai só passar, ele vai ter aquela sensação de que muita coisa aconteceu em pouco tempo, mas ele não vai prestar atenção em nada. Então se você quer mostrar uma coisa importante, não use quadros pequenos demais. E a dica final e a dica extra é o tamanho do texto dos balões. Tome cuidado também para não transformar os seus balões em super balões de texto, como eu já falei antes, e também para que não fique difícil de ler. Então, se você usar uma fonte muito pequena, talvez, dependendo aí do software que você está usando, ou se você está usando na mão, lembre-se do tamanho final que o seu leitor vai ter, vai conseguir ler. Se for um quadrinho para web, por exemplo, para internet, você tem que lembrar que ele pode ler no celular. Então, coloca uma fonte que ele vai conseguir ler naquele resultado final, né? Se você vai fazer impresso, beleza, você pode lembrar o tamanho. Se você vai reduzir a sua página, você vai deixar a página, vai fazer num tamanho de folha 4, você vai fazer num formatinho menor, num formatinho A5, por exemplo, né? Uma impressão menor. Então você precisa fazer as letras com uma fonte maior, um tamanho de fonte maior. Agora, se você realmente vai fazer uma impressão maior, você pode usar fontes menores. Mas sempre tome cuidado com o tamanho da fonte para não ficar difícil de ler. Eu já tive problemas lendo, por exemplo, quadrinhos que postaram no Instagram e a fonte era tão pequena que eu tinha que pinçar com os dedos, né, para poder aumentar a página e ler o que estava acontecendo lá. Então tem que tomar bastante cuidado com o tamanho da página final. Se você tem um celular grande ou se você lê no tablet ou no computador, lembre-se que alguém pode estar lendo num celular pequeno. Isso é uma coisa que sempre é preciso chamar atenção. E se você quer aprender mais sobre esse tipo de coisa, narrativa visual, sobre fluxo de leitura, sobre posicionamento dos balões, posicionamento dos quadrinhos, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, mas você pode se aprofundar também acessando como criar HQ.com, que é o meu curso online de histórias em quadrinhos, onde eu falo sobre storytelling, estrutura de história, desenvolvimento de personagens, como escrever roteiro, como fazer os layouts das páginas, narrativa visual, que é tudo a ver com isso que eu estou falando agora, onde eu falo sobre como começar a partir de uma ideia inicial que você vai ter lá no comecinho até o desenho das páginas. Então, se você quer se aprofundar na criação da sua história em quadrinho, quer criar histórias em quadrinhos melhores, use
essa experiência que eu tive durante mais de 10 anos estudando e criando quadrinhos, e eu coloquei tudo isso em um curso que não é muito demorado, na verdade, você tem várias horas de vídeos online, mas você pode aprender muita coisa em pouco tempo. Então, se você quer se aprofundar, entra lá em comocriarhq.com e assista o vídeo que tem lá, onde eu estou explicando como funciona o curso e até como você pode experimentar o curso. E também você tem o pessoal atendendo no chat, lá em horário comercial, que eles podem tirar suas dúvidas sobre tudo, sobre o curso, como que funciona. Entra lá e conversa com o pessoal, certo? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu ficaria muito agradecido se você curtisse esse vídeo, se você gostou, é claro, e se você se inscrevesse no canal também, que ajuda bastante a gente. E também se você marcasse lá, né, o sininho para poder receber as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.